Fala turma! Por que será que existem resistores de tamanhos diferentes? Eu estou aqui com um resistor de 220 ohms e esse aqui que vocês nem devem estar enxergando também é um resistor de 220 ohms. Por que será que tem tamanhos diferentes se tem a mesma resistência? E é isso que a gente vai ver hoje. Turma, eu acoplei aqui uma tensão a esse resistor e eu calculei para que ele dissipe uma tensão de 1 watt. Só que ele não aguenta isso, ele aguenta 250 miliwatts, isso é 1/4 de watt, e isso faz com que ele esquente muito. Beleza, então agora a gente vai fazer um experimento, nós vamos aplicar a mesma tensão em todos os resistores e vamos ver qual que vai ser o comportamento de cada um. Esse aqui é um resistor de 220 ohms, olha só, 220 ohms, 10 watts, ok? Este é um resistor, é o mais comum de se encontrar por aí. É um resistor de 220 ohms. Esse aqui é 1/4 de watt. Então, o outro era 20 watts. Esse é 1/4 de 1 watt. Ou seja, 250 miliwatts, tá? Resistor vermelho, vermelho e marrom. Nós temos uma quantidade aqui de resistores SMD. Olha só, 221. 221 é o resistor de 220 ohms. Então, ou seja, os três resistores são de 220 ohms. Agora, esse aqui é de 20 watts, esse é 1/4 de 1 watt, e esse aqui é 1/8 de 1 watt. Então, o watts é o que vai determinar o quanto ele vai aguentar de calor. Ou seja, se passar de 1/8 de watt, esse aqui queima. Se passar de 1/4 de watt, esse aqui queima. Se passar de 20 watts, esse resistor queima. Então, o tamanho determina o quanto watts ele consegue suportar. E a gente vai experimentar isso. Turma, como o SMD é difícil acoplar aqui a fonte de tensão, a não ser por uma placa, eu fiz aqui uma gambiarra, coloquei um resistor SMD com pinos, apenas para a gente testar, ok? Não façam isso, é apenas um experimento, tá? Não é recomendado fazer isso aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos primeiro acoplar aqui, eu tenho uma fonte de tensão, nós vamos medir ela aqui agora. Para provar para vocês que todos os resistores são de 220 ohms, nós vamos medir com o multímetro aqui agora. 220 ohms. 220 ohms. E o SMDzinho aqui. Esse aqui é um resistor SMD 0805, tá? 1/8 de watts. Olha só. Todos 220. Feito. Então agora nós vamos colocar uma tensão em cima de cada um. Vamos começar com uma tensão de 10 volts, tá? Então aqui, ó, nossa fonte já está calibrada em 10 volts, 10.5, beleza. Nós vamos colocar essa tensão aqui e vamos ver o que vai acontecer em cada resistor. Primeiro, no resistor de 220, 10 watts. Eu estou encostando no resistor e ele vai começar a esquentar na minha mão. Mas ele só vai esquentar se a potência que ele esteja dissipando for muito grande, for maior do que ele é capaz. Fora isso, ele suporta esse calor. O resistor é feito para dissipar calor. Bom, 10 watts, eu senti aqui que ele deu uma esquentadinha. 10 watts não, 10 volts, eu senti que ele deu uma esquentadinha, mas nada que não consiga ficar com o dedo em cima aqui. Tá bem tranquilo, tá? Agora vamos testar o resistor de 1/4 de watt. Lembrando, o outro era 20 watts. Esse é 1/4 de 1 watt. Então vamos ver aqui. Vou ficar com o dedo aqui atrás para vocês verem. Já está esquentando aqui, eu não consigo ficar com o dedo em cima. Turma, não dá para ficar com o dedo em cima mais. Olha, ele está esquentando muito, mas não chega a queimar ele, ó. Ele ainda não queimou. Ele está esquentando muito, ó. Não dá para ficar com o dedo em cima. Ó, o 10 volts, esse resistor não suporta. Ele esquenta muito, isso aqui ele vai estragar logo logo. Tá bem quente. Agora vamos no SMD, que é o 0805. Esse aqui é 1/8 de watt, ele suporta. Vamos ver o que vai acontecer. Vou ficar com o dedo aqui. Tá bem quente, turma, ele não suporta. Imagina se 1/4 de watt não suporta, 1/8 também não vai suportar, né? Nossa, não dá. Não tem como. Ó, chegou a derreter aqui ele.
Derreteu a solda aqui. De tão quente. Então, turma, não tem como. Vamos aumentar o nível? Então vamos para 20 volts agora. Vou colocar aqui as ponteiras e vamos calibrar aqui, ó, para vocês verem. Vamos colocar então uma tensão de 20 volts. Estamos com 10, vamos aumentando aqui 20 volts. E vamos ver o que vai acontecer. Então o SMD 10 volts não aguentou. Aqui 220, 10 watts. Vamos ver aqui. Eu falei 20 antes, né? Não, 10 watts. E vamos ver o que acontece. Ah, ele já começou a esquentar mais, turma. Mas ainda dá pra ficar com a mão em cima dele aqui, bem tranquilo. E não tá nem morno, mas dá pra ver que deu um pouquinho, esquentou um pouquinho. Mas tá bem tranquilo de ficar com a mão nele, né? Até porque ele é de 10 watts. Então tá tranquilo. Deu uma esquentada, mas nada que você não consiga segurar o resistor. Vamos ver o que acontece com de 1/4 de watts, 1/4 de watt agora ligado em 20 volts. Ai! Tá fumaciando, ó. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Ó a fumaça. Esse aqui já era. Ó. Olha ali, turma. Já preteou. Ele não aguenta 20 volts nem pensar. E ó, carbonizou e ele vai fazer isso até abrir o circuito. Até ele abrir internamente e aí não circular mais corrente. Quando não circular mais corrente, aí ele não funciona mais. O circuito não funciona mais. Então ele vai preteando até estragar. Então 20 volts não tem como nesse resistor. Para 1/4 de watt, só de 10 watts. Beleza? Pegaram a ideia aqui? Beleza, agora a gente vai entender o porquê que esse fenômeno acontece. Por que um resistor esquenta mais que o outro, sendo que todos são da mesma resistência. Turma, isso acontece graças a uma fórmula que a gente usa, que é a fórmula da potência. Tá? Mas antes de vocês entenderem essa fórmula, entenda o seguinte: existe a potência dissipada pelo resistor e existe a potência que ele é capaz de suportar. Essa potência que ele é capaz de suportar, ela tem um valor. Se passar desse valor, ele queima. Que fique claro isso, tá? É a potência dissipada e a potência que ele é capaz. Eu mostrei aqui 3 resistores, cada um tinha uma potência diferente, capaz de suportar. Um era de 1/8 de watt, outro era de 1/4 de watt e o outro era de 10 watts. Agora, entendam o que aconteceu aqui. A gente aplicou diferentes tensões elétricas em cima de cada resistor. E existe uma fórmula que ela vai aparecer aqui no quadro para vocês, aqui do lado. Essa fórmula é: a potência ela é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Você utilizando essa fórmula, faça o seguinte cálculo aqui comigo. Quando a gente colocou a tensão de 10 volts, o resultado disso para uma resistência de 220 ohms dá 0,45 watts, tá? Essa é a potência que está sendo dissipada naquele momento. Não importa em qual resistor, porque todos têm a mesma resistência. Ok? Então nesse caso, vocês podem ver que o resistor de 1/8 de watt, ele chegou a derreter o pino ali que a gente conectou para poder medir ele. Por quê? Porque ele suporta, turma, apenas 1/8 de watt. E a potência dissipada ali era de 0,45 watts. Então era muita potência, muito calor para ele. Sempre pensam potência como calor. Legal? E aí quando a gente colocou o resistor de 220 ohms de 1/4 de watt, ele esquentava. Lembra que eu não conseguia ficar com o dedo em cima? Uma hora ele ia queimar. Isso acontece porque esse resistor aguenta apenas 1/4. Isso é 250 miliwatts. E a gente está colocando quase o dobro. Por isso que ele esquentava muito. Uma hora ele ia estragar. E o resistor de 10 watts tá tranquilo, né? A gente está colocando 0,45. Então ele está bem tranquilo. Tá? Por isso que não tem nenhum problema. Agora, quando a gente colocou a tensão de 20 volts, coloca aí a fórmula para 20 volts. Quando a gente colocou 20 volts, o resultado disso é 1,8 watts. Qual que é o problema aqui? O resistor de 1/8 de watt não aguenta, muito menos o de 1/4 de watt.
né? Tanto que o de 1/4 de watt ele chegou a carbonizar e fumacear, né? Sair fumaça do resistor, porque ele aguenta apenas 1/4 de watt. E essa forma nos diz que está dissipando ali 1,8 watts. É muita potência para aquele resistor. Agora, quando a gente colocou isso no resistor de 10 watts, ele funcionou tranquilamente. 1,8 watts é muito pouco para um resistor de 10 watts. Então o que eu quero dizer aqui, turma? Resumindo, a potência dissipada é a potência que vai determinar o tamanho do resistor, tá? Nesse projeto aqui, no caso 10, 20 volts, a gente precisa de um resistor grande, por exemplo esse de 10 watts, e ele atende o nosso projeto. Show? Beleza, então se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e dá aquele like para eu saber que você gostou. Assim eu trago mais conteúdos assim para você. Beleza? Então, até a próxima!